Eu queria retornar a essa série de estudos no livro de Provérbios. E hoje, nesse capítulo 4, nós temos um excelente ponto de partida ou de retomada do tema Provérbios 4. Nós lemos assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Por quê? Porque vos dou boa doutrina e não deixeis o meu caminho. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro ou jovem e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim. Com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E quando por elas, e andando por elas, não te embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos orar mais uma vez? Pai, abre nossos olhos e ensina-nos a ver em Tua palavra aquilo que edifica, aquilo que pode nos trazer vida, instrução, salvação, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou a Tua palavra nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria nessa noite falar à luz desse texto sobre algumas coisas que têm sido alvo da minha atenção por um bom tempo, que é a cena típica de você tentar comunicar, especialmente quem tem filhos jovens, já devem ter passado por isso. Você conversar com seus filhos e eles estarem com um fone de ouvido, mas eles juram que eles estão te ouvindo. Você não sabe o que eles estão ouvindo, você não sabe exatamente quanto daquilo que você está falando eles estão ouvindo,
Mas essa cena que está projetada aí, ela é bem característica de uma geração de pessoas que ouvem várias coisas ao mesmo tempo, conseguem se divertir, trabalhar, alguns juram de pé junto que conseguem estudar ouvindo música. A única condição de ver isso é que eles realmente tiram boas notas, então eles devem realmente estar conseguindo estudar ouvindo música alta, que às vezes até os pais se incomodam com a altura da música, que sai o que sobra, né, do fone de ouvido, que a música está enfiada lá dentro do ouvido, mas o que sai para fora às vezes ainda incomoda. Mas eu queria pensar nisso, porque isso é uma grande ilustração a respeito de nós pais também. Geralmente nós inculcamos a respeito desse comportamento em nossos filhos, mas isso é também sintomático com nós adultos, porque temos na nossa vida prática uma postura semelhante quando nós ouvimos a Deus e ouvimos outras coisas também na vida. E não damos total atenção a Deus como Deus gostaria ou como Ele merece. Portanto, essa pergunta que eu projeto aí, o que e quem nós temos ouvido, é fundamental para pensarmos a respeito daquilo que Provérbios 4 está nos instruindo. No texto que nós lemos, nós vemos já no início, você pode ver, inclusive, e sublinhar se quiser, mas no versículo 2 do capítulo 4, o texto apresenta os ensinamentos, diz o texto, como uma boa doutrina. Uma boa doutrina. É isso que o pai entende que ele está entregando para os filhos. A questão é, será que os filhos entendem desta maneira? Quanto daquilo que nós gostaríamos que os nossos filhos, ou a geração seguinte, aprendessem daquilo que nós estamos ensinando, é algo bem difícil de avaliar. Portanto, algumas perguntas que eu gostaria de fazer a respeito disso, que o pai aqui ele está apresentando como uma boa doutrina. E nem sempre as coisas são tão boas assim, ou vistas como boas, como às vezes nós imaginamos. Uma vez eu estava numa igreja e havia uma sala somente para pessoas surdos e mudos. E a professora que ensinava na sala, ela dava a aula, uma aula básica, e fazia perguntas e gesticulava lá um sinal de libras. E ela comunicava com a sala, dava aula, e geralmente ela não perguntava se tem perguntas, né? Eles eram surdos e mudos. Então, ela falava o que tinha que falar, orava e está concluído. Em uma ocasião, a minha esposa estava junto na sala, e ela achou, sim, que aqueles surdos e mudos poderiam ter algumas perguntas aguardadas, e ela perguntou para a professora, olha, pergunta para eles, era aula sobre criação. E ela disse, pergunta para eles se eles acreditam que Deus criou o homem a partir do macaco. O professor olhou para a esposa do pastor perguntando uma coisa. Não, pergunta, não custa nada saber. Irmãos, todos eles acreditavam que o homem tinha vindo do macaco. E às vezes a gente falando e passando assim como se tudo fosse já garantido, e na verdade não é tão garantido assim. Em outras palavras, às vezes nós estamos já investindo numa direção, afirmando que aquilo que estamos ensinando é uma boa doutrina, mas precisamos perguntar. Em primeiro lugar, uma pergunta que um jovem sempre fazeria, por que eu devo entender essa doutrina como boa? Me fala, meu pai, me fala, pastor, por que o senhor acha que eu tenho que ver e entender essa doutrina como boa? Me dê algumas razões para isso. É só na igreja que às vezes a gente acha que a gente pode dizer as coisas para os jovens, eles vão aceitar sem falar nada. A gente acha que eles estão aceitando, eles não estão aceitando. E eles perguntam, por que é bom? Vocês falam que ela é boa, que é uma doutrina, mas por que é boa? Eu gostaria de sugerir algumas coisas que esse texto aponta como características de uma boa doutrina. Em primeiro lugar, o texto diz no versículo 3, por exemplo, que essa doutrina os pais acreditam ser boa porque ela já foi experimentada. Quando eu era filho, na companhia do meu pai, ele tinha então a experiência, ele já tinha passado por aquilo. Então essa é a primeira coisa.
Ele já tinha experimentado. Isso é importante, irmãos, porque quando nós trabalhamos e tentamos ensinar alguém a respeito de alguma coisa, o fato de você já ter experimentado aquilo faz toda a diferença. A caminhada que você quer conduzir alguém, você já precisa ter passado por aquele caminho. As coisas que você pretende inculcar alguém, você já precisa ter também inculcado em sua mente. Esse pai que quer ensinar esse filho, ele diz que, olha, quando eu era jovem, eu também ouvia essas coisas, eu via as mesmas coisas que eu estou tentando lhe dizer. Então, o fato de você já ter experimentado faz sim grande diferença naquilo que você fala, no modo como você fala. Segundo lugar, além disso, o texto diz que o que ele fala é também aquilo que os seus pais experimentaram. Veja no versículo 4, ele diz, meu filho, o que eu vou te falar é algo que o meu pai já me dizia. E ele dizia nas seguintes palavras, e aí ele começa no versículo 4 em diante, retenha o coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. E aquilo que ele cita nesse trecho são as palavras do pai. Agora, nem sempre isso é um bom argumento se você não souber colocá-lo. Se você disser para o seu filho, filho, você tem que usar esse comportamento, você tem que fazer isso porque eu fazia assim, o seu avô fazia assim, o seu bisavô fazia assim. Isso, em tese, não é um bom argumento. A menos que você mostre da seguinte maneira, meu filho, faça isso. Porque, olha só, o seu bisavô, ele não fez isso e veja no que deu. O seu avô também não fez isso e veja no que deu. E às vezes até o seu pai, eu não fiz dessa maneira e veja no que deu. Então, meu filho, você tem 3 gerações de testemunhos indicando você a seguir o caminho que a palavra de Deus orienta. E não o caminho que eu segui, não o caminho que o seu avô seguiu e nem o caminho que o seu bisavô seguiu. Então, aí está a força desse argumento. Não é necessariamente o fato de, por ter sido o caminho dos pais, que isso é um bom argumento. Não, não é. Explore também o fato de que os nossos pais e os nossos antepassados também caíram. E isso trouxe, às vezes, momentos de instrução, momentos de correção para toda uma geração. Uma diferença importante entre a disciplina na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, e no mundo moderno, é que a disciplina no mundo antigo, ela era uma disciplina pública. Muito diferente do que a nossa cultura hoje, ela tem o costume de ver. Então, ao contrário do que às vezes os irmãos imaginam, no Israel do período do Antigo Testamento, se um filho ele precisava levar uma surra, ele não fazia como hoje os pedagogos fazem. E não estou falando que devem fazer igual ao Antigo Testamento, só estou falando como é que era. Geralmente, eles levavam os filhos, se fosse aqui em Santo Amaro, levavam lá na frente do Largo 13. Chamava toda a igreja para lá e mais as igrejas da vizinhança aqui que quisesse também ver. E chegando lá, e quem que ia dar a surra então não era nem os pais, era o pastor. E o pastor então tirava o cinto e mandava ver. E aquela surra era uma surra pública, antes, porém, dos pais terem declarado publicamente para, no caso, o pastor, nosso filho é um filho teimoso, é um filho rebelde e quanto mais ele não aceita mais as disciplinas do pai. Então, o filho era, naquele caso, a surra era uma só, porque era apedrejamento. Eu tenho certeza que passaria 6 meses, não precisaria disciplinar mais nenhum filho naquela cidade. Porque os pais somente lembrariam. Vocês lembram o que aconteceu com José? Você não vai querer a mesma coisa. Então, a criançada passava o ano inteiro, uns anjos. Mas quando a gente olha, então, irmãos, para a disciplina e vê o que esses pais estão dizendo, a gente tem que ter em mente isso. Esses pais ensinavam não apenas seus filhos, mas eles ensinavam uma geração, eles ensinavam os filhos dos outros pelo exemplo, como ele tratava o seu próprio filho. Então, é isso que esse texto nos diz. A boa doutrina, ela é boa doutrina porque ela já foi experimentada por quem ensina, e ela já foi experimentada ou para o sucesso ou para o fracasso, pelos pais e pelos antepassados.
Uma outra questão que nós poderíamos levantar quando tratamos disso é que tipo de relacionamento a gente deve ter com os ensinos do pai. Eu conheço filhos e às vezes, eu não sei se você já teve a tristeza de ouvir isso do seu filho, mas alguns pais já tiveram. De o filho dizer para os pais, olha, eu vou obedecer isso enquanto eu estiver debaixo do teto desta casa. Mas no dia que eu puder sair daqui, eu não vou obedecer nunca mais nada do que o senhor ou que a senhora diz. Essa é uma palavra muito difícil, irmãos, de ouvir de alguém que você investiu grande parte da sua vida, financeiramente, afetivamente, todo tipo de esforço que você colocou ali para um momento, por causa, às vezes, de razões que você desconhece, o seu filho ou a sua filha se volta desta maneira. O que nós podemos fazer para inspirar os nossos filhos a ter um relacionamento diferente, não com o nosso ensinamento, mas com os ensinamentos da palavra de Deus? E eu já disse aqui em outras ocasiões que se a situação chega a esse ponto crítico, é melhor que você preserve o seu filho ou a sua filha amando e obedecendo a Deus, é preferível isso, a continuarem amando e obedecendo você. Por mais trágico que isso pareça, porque no final das contas é a obediência a Deus que irá eventualmente fazê-los amar também a você. Então, que tipo de relacionamento esse texto propõe? O primeiro deles, veja no versículo 6, a palavra usada aqui para não desamparar a sabedoria, e ela te guardará. Há um trocadilho aqui. É interessante que quando você tem algo que você estima, você não desampara, você não deixa jogado, você não deixa para lá. E é importante, como a nossa geração hoje, nós valorizamos coisas que os nossos antepassados não valorizaram. Estava dando aula na sala dos adolescentes outro dia e uma pergunta surgiu e nós perguntamos quantos ali tinham relógio no braço. Por acaso eu não tenho um agora, mas ninguém tinha relógio. E eu perguntei quantos tinham celular. Todo mundo tinha celular. Eu tenho certeza que aquilo que lhes interessa, o celular deles, essas coisas, eles não deixam jamais ficar sem carga, eles não carregam sempre os tablets e todas essas coisas. Irmãos, você não desamparar, a palavra desamparar aqui é a tradução de um conceito que é extremamente moral, é você tomar a decisão de deixar de lado algo que tem um valor intrínseco, mas você escolheu não valorizar aquilo. Quando você desampara alguém, você sabe que aquela pessoa ela precisa de você. No caso, desamparar a sabedoria é diferente. A sabedoria não precisa de você, é você quem precisa dela. Mas há um gesto moral de você, então, ter um estilo de vida, tomar atitude que você diz para Deus, essa semana não vai dar, Senhor, para me pensar, não vai dar para orar nenhuma vez, inclusive. Eu estou tão corrido. 4 horas da manhã, eu já tenho que estar na estação do metrô. Então, eu acordo às vezes que eu não sei nem se eu estou acordado ou dormindo, então não dá, Senhor, para orar. Porque se eu orar, e eu estou tão com sono, se eu fechar o olho eu durmo, então. Então, não dá para orar. E a gente vai criando um estilo de vida semelhante àquilo que está projetado aí. Pessoas que vivem plugados com várias comunicações no mundo e nós tentamos fingir para Deus que nós estamos ouvindo a sua palavra. Então, não podemos desamparar aquilo que tem valor eterno para as nossas vidas. Em segundo lugar, que tipo de relacionamento devemos ter? Nós devemos, diz o texto no versículo 7, o princípio geral é você tem que adquirir a sabedoria. Adquire-a. E com tudo que possuis, adquire o entendimento. Essa é uma palavra de investimento. É uma palavra que mostra o que você venderia para poder comprar a sabedoria. O texto está propondo que você deve vender tudo se for preciso. Às vezes não é. Mas se for preciso, dispõe de tudo e adquire
a sabedoria e o entendimento, porque isso vai fazer toda a diferença. Nós, quando somos mais jovens, geralmente não temos ainda o senso de valor das coisas. E não estou falando de adolescentes, estou falando de jovens mesmo, às vezes até recém-casados. As coisas que nós investimos e o tempo que nós gastamos em determinadas atividades, e especialmente, aqui está falando realmente de investimento de bens. Você adquirir alguma coisa que tem valor. Quando você vai adquirir aquilo e como você vai adquirir aquilo, o texto propõe, olha, se possível, vende tudo e adquire a sabedoria, porque isso lhe trará a vida. Mais para frente o texto vai dizer. Então, o relacionamento é de extremo valor. Adquire com todo custo, a todo custo, a sabedoria, porque isso mudará a sua vida. Em terceiro lugar, no versículo 8, mostra que a sabedoria não é simplesmente algo que você conhece, um conceito que você aprende, mas o texto diz que você deve ter um relacionamento com ela. Estima, e ela te exaltará, e se abraçares, ela te honrará. A palavra estima, que ela, em algumas Bíblias, ela é traduzida também como ame-a. Ame-a. Mais para frente, o apóstolo Paulo, ele irá dizer que Jesus Cristo, ele é a sabedoria de Deus. E ele é aquele que fala aqui nesses provérbios, é ele que está falando por meio desses pais. Então, quando o texto diz que nós devemos amar a sabedoria, em outras palavras, o texto está dizendo que nós devemos amar a Cristo. É ele quem está falando nessas palavras. Mas o relacionamento, então, é de amor. Não é simplesmente de uma convicção, é apenas uma concordância com aquilo que é dito. E é muito difícil. Você, às vezes, está ensinando uma coisa para o seu filho e ele fazer aquilo por amor, por amor. Ele pode até obedecer, mas fazer por amor, aí é algo bem mais difícil. O texto está dizendo que nós devemos tentar incentivá-los a fazer por amor. Por amor. E não pelo que ele vai ganhar em troca, não pela mesada que ele vai ganhar, não pelo qualquer outro benefício menor ou externo que possa vir por meio desta obediência. Ame a sabedoria, esteja envolvida com ela. É um relacionamento, irmãos, e não apenas um ato de conhecimento. Em quarto lugar, o texto também usa uma figura muito interessante, que é a ideia de inclinar os ouvidos. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Mais uma vez, essa imagem, né, dos jovens andando pregados com o fone de ouvido. Geralmente eles andam cada um para um lado. O que os mantém junto é o fone de ouvido. Até onde o fio for, eles vão. Mas o que eles estão ouvindo que os mantém juntos. E esse texto diz que a gente deve fazer o mesmo com respeito à palavra de Deus. Você deve aprender a andar junto de quem gosta de ouvir as coisas que você ouve. Você deve aprender a compartilhar as coisas que você ouve junto com pessoas que podem também caminhar com você. Às vezes, você não tem razão nenhuma ou nenhuma outra justificativa para chamar alguém para a sua casa, para tomar um café, para você tentar comunicar a respeito do Evangelho, senão, às vezes, ouvir alguma coisa ou assistir a algum programa que possa ser de alguma valia para você compartilhar do Evangelho. Aprenda a inclinar o seu ouvido para aquilo que Deus fala, para os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é um treinamento, irmãos, é um treinamento. A gente não faz isso naturalmente, isso não é uma coisa que nós fazemos sem nenhum esforço, é preciso treinar isso, é preciso treinar. Às vezes, quando nós conhecemos bem uma pessoa, a gente já sabe discernir o tipo de conversa que
as pessoas estão falando. Uma ocasião, estava em casa e havia pessoas visitando, e os homens ficaram na sala e as mulheres estavam preparando algo na cozinha. E eu estava conversando com uma pessoa e eu estava ouvindo a conversa das mulheres. E elas estavam conversando coisas naturais e de repente eu via que o assunto mudava, né? Coisas do tipo, você conhece a filha de fulana? Pois é, ela casou, pega a faca agora. E aí ela casou com o marido e corta o pescoço. Gente, mas aí eu até levantei de onde estava e fui ver o que estava acontecendo. Então elas estavam conversando e cozinhando ao mesmo tempo. Então o pega a faca não tem a ver com a conversa, mas elas conversando, dois assuntos paralelos. E se uma pessoa que está de longe não entende o contexto, você pode misturar as duas histórias e fazer uma tragédia. Você precisa aprender a ter os ouvidos atentos para aquilo que Deus fala, da maneira como Ele fala, porque às vezes a vida acaba misturando as coisas de Deus com as coisas que não são de Deus, e os nossos filhos ouvem coisas, como eu acabei de ilustrar, pedaços de histórias misturados com outros conceitos. Isso pode ser extremamente perigoso. Então, aprenda a dar atenção àquilo que é valoroso. Aprenda a fazer isso. Os pais que têm filhos menores, por exemplo, podem ajudá-los a prestar atenção no que o pastor está falando, incentivando-os a anotar, por exemplo, a desenhar. Eu lembro que uma ocasião, o meu filho estava anotando o sermão do reverendo Augustus, e o reverendo Augustus estava falando uma coisa muito difícil, e ele resolveu desenhar, era mais fácil. E aí a situação ficou cômica e trágica, né? Porque o desenho que ele estava fazendo ficou extremamente perigoso de uma outra pessoa ver. E depois eu mostrei para o Augusto, pois é, tá vendo? Você está incentivando as crianças a... Mas é importante, irmãos, a gente incentivar os filhos a de alguma maneira, focar a atenção naquilo que é dito, e inclinar os ouvidos. Em último lugar, a ideia no versículo 21 de não deixar que as verdades de Deus elas fujam da nossa vista, que nós não percamos de vista, não os deixes apartar dos teus olhos. Essa é a ideia. Por mais que você conheça a palavra de Deus, apartar-se dela, deixar de longe, é algo perigoso, é algo que não vai ter o mesmo resultado quando você ensinar isso para os seus filhos. Nós brasileiros somos experts, somos excelentes em ensinar nossos filhos a amar aquilo que nós gostamos. Basta ver a maneira como às vezes os nossos filhos gostam dos mesmos times que nós torcemos, não é mesmo? Às vezes o menininho já nasce, já é batizado com a camisa do time. Tá? E às vezes quando tem os tios num time diferente, é uma briga, né? O menino vai, não, joga essa camisa fora e aquela coisa toda. Mas o menino já nasce naquele espírito, já leva o menino no estádio, já ensina o hino do time, de modo que quando o menino cresce, ele aprende a amar aquilo que os pais amam. Então é possível, o que eu estou falando aqui não é uma coisa utópica, é possível. E os senhores fazem isso muito bem. Os filhos gostam daquilo que os pais gostam. Mas a questão é, o que está acontecendo que às vezes nós não conseguimos fazer que os nossos filhos gostem também daquilo que nós gostamos, que é, no caso, a palavra de Deus, a casa de Deus, o temor do Senhor? Por que os nossos filhos aprendem a gostar do time que nós gostamos, mas não aprendem a gostar do Deus que nós gostamos? A diferença, irmãos, está exatamente nisso. O relacionamento que nós temos com Deus é um relacionamento pessoal e que envolve você não desamparar, você investir naquilo, você amar, inclinar os seus ouvidos e manter proximidade. Proximidade.
Esse é o tipo de relacionamento que Deus espera. Em terceiro lugar, quais são os benefícios? Seu filho pode perguntar em ouvir essa boa doutrina, em termos essa boa doutrina. Versículo 6, ele fala de proteção, diz que se nós não desampararmos a sabedoria, ela nos guardará. Versículo 8 diz que ela também nos dará prestígio, estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. E em terceiro lugar, versículo 12 nos diz que ela também não nos deixará tropeçar em andando por elas, ou seja, pelos ensinamentos. Não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues. E por último, no versículo 22, o texto diz também que se nós guardarmos essa boa doutrina, ela será vida, porque são vida para os que os acham, e saúde para o seu corpo. São coisas, irmãos, que às vezes nós precisamos lembrar a nós mesmos e lembrar aos nossos filhos. Há uma promessa de que aqueles que honram os seus pais, de que aqueles que guardam a palavra de Deus, eles viverão mais. A gente ouve, às vezes, por aí, pessoas que têm 100 anos, 115 anos e, olha, seja qual for a comida que eles comeram, seja qual for o ar que eles respiraram, uma coisa eu sei, há uma promessa na palavra de Deus de que aqueles que andam nos caminhos do Senhor, que buscam o Senhor, que têm esse relacionamento com o Senhor, eles viverão muito. E isso, a vida longa, acabará sendo um testemunho para outras pessoas também buscarem o Senhor. Portanto, esses são os benefícios, são coisas que precisamos valorizar e mostrar aos nossos filhos. O Senhor Jesus, falando a esse respeito, ele disse claramente em João, no capítulo 14, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você pensar que o que aqueles pais em Provérbios estão dizendo é também, ou são palavras de Cristo, porque o apóstolo Paulo disse mais adiante de que Jesus ele é a sabedoria de Deus. Então, esse texto que nós acabamos de ver traz coisas importantes para todos nós, não apenas para os nossos filhos. Talvez para nós adultos, a última parte do capítulo 4 tem porções que já refletem a vida de quem já se envolveu com problemas. Veja comigo, versículos 24 em diante, capítulo 4, nós lemos assim: desvia de ti a falsidade da boca. Então, observe, já pressupõe que essa pessoa já tenha, então, praticado ou se acostumado com a falsidade. Afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito, olhem para frente, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e os teus caminhos sejam retos, e não declines nem para a direita, nem para a esquerda. E aí, irmãos, uma palavra que eu tenho tentado guardar com todo o meu coração. Na minha Bíblia é sublinhada de preto, vermelho, azul, amarelo, de todas as cores possíveis. Retira o teu pé do mal. Crente que anda com o pé enfiado no mal não progride. É uma questão de tempo isso virá à tona. Não tem como, irmãos, nós amarmos a Deus e colocarmos a semelhança desses jovens que é talvez um exemplo para nós adultos, lembrando que eles ouvem as músicas e nós ouvimos as músicas do mundo. Crente tem que tirar o pé do mal e andar nos caminhos retos, diz o texto. Então essa é uma admoestação para todos nós. Seja lá o que você estiver fazendo, onde você estiver, retira o teu pé do mal. Essa é a maior armadilha
para aqueles que querem andar diante dos caminhos do Senhor. Então, o que é que nós estamos ouvindo e quem nós estamos ouvindo? Tá? Nossos filhos, eles ouvem 3, 4 coisas ao mesmo tempo e também nos ouvem. Sempre que você vir isso, lembre-se disso. Será que eu, como pai, também estou ouvindo a Deus de maneira focada ou estou ouvindo a palavra dele enquanto estou plugado em tantas outras coisas? Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus capazes de inspirar não apenas os nossos filhos, aqueles que ainda não têm filhos ou não terão, podem também ser grandes exemplos de fé para filhos de outros, para filhos da igreja. Tem muitos pais ou filhos que estão aqui na igreja cujos pais não são crentes e às vezes estão em outra cidade e eles não têm um exemplo de como é um pai temente a Deus, ou de uma mãe temente a Deus, ou de um casal temente a Deus. Então, são os casais da igreja, são os pais da igreja que devem, então, viver esta vida para testemunho a toda a comunidade. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos este discípulo que este pai, neste capítulo de Provérbio, desafia a ser. Se, ó Deus, existe alguém aqui cujos pés anda atolado no mal, ó Deus, tenha misericórdia, dê forças, dê porção dobrada do Teu Espírito, para que nesta noite, ó Deus, não saia ninguém das portas dessa igreja com o pé no mal. Retira-nos, ó Deus, e ajuda-nos a andar na Tua presença de maneira santa, para que inspiremos nossos filhos com o exemplo, e com a nossa devoção e o nosso amor a Ti seguir também. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.